Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros dos reis de Israel e estamos no segundo livro já, o segundo livro de Reis. E para nossa meditação e reflexão de hoje, estaremos concentrando a nossa atenção nos fatos narrados no capítulo 5, que tem como foco a cura do comandante sírio Naamã de uma lepra que ele contraiu no passado, hoje tão conhecida como hanseníase. E mais do que nos concentrar na cura, para delimitarmos a nossa reflexão hoje, é mais no diálogo de Naamã com o profeta Eliseu acerca desta cura milagrosa que aconteceu em sua vida. E o tema da nossa reflexão, do nosso assunto, trata-se de cumprir responsabilidades em situações de conflito de princípios. Para entendermos melhor o assunto, eu convido você a ler comigo alguns versículos em 2 Reis 5, a partir do verso 15, vou estar aqui ampliando para facilitar a nossa leitura. Verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Bem, interessante pensar, inclusive, em todo o capítulo. Daria para destrinchar vários assuntos, vários acontecimentos, uma narrativa muito rica. Vou tentar ser bem sucinto. Naamã, um comandante sírio, ele era um comandante, vamos dizer, alguém de alta patente no exército da Síria e um homem de muita confiança do rei da Síria e muitas vezes de uma confiança até pessoal. Numa das investidas da Síria contra Israel, eles saíram vitoriosos numa batalha, levando despojos de guerra para a Síria e muitas vezes envolvendo pessoas para serem submetidas à servidão. Nessa ocasião, uma menina israelita, ela foi conduzida como despojo de guerra para a casa desse comandante Naamã, e ali ela, submetida à servidão, ela, como se fosse uma das serviçais, era uma das serviçais da casa. E quando o comandante Naamã, ele contraiu essa lepra, hanseníase, né, a menina disse para a esposa de Naamã, sua senhora: Olha, se o meu senhor, Naamã, né, o meu senhor soubesse de que há um profeta
em Israel que pode ser o instrumento de Deus para efetuar a cura, ele poderia se socorrer dele lá em Israel, porque em Israel há um profeta usado por Deus nesse sentido. Essa notícia chega a Naamã, consequentemente Naamã comunica ao rei sírio, e o rei sírio, nessa preocupação, faz algo um tanto que oficial, comunicação entre reis, mandando mensageiros ao rei de Israel. A gente poderia falar hoje como um memorando, um ofício, não, memorando é comunicação interna, um ofício mesmo entre chefes de Estado. E quando esse pedido do rei da Síria para que o rei de Israel, curasse da lepra o comandante de Naamã, o rei de Israel, numa atitude total de desespero, rasga suas vestes, né? Costume de quem se enluta, fica enlutado, sofre, se humilha, fala assim, não, esse rei ele tá armando para mim, ele quer algum motivo, tá semeando uma contenda para que mais uma vez entremos em guerra. E aparentemente dava a entender que as forças militares da Síria eram superiores, ou estavam ali num embate um tanto equiparado. Nas últimas batalhas, a Síria havia vencido Israel. Mas passada essa formalidade, para o profeta Eliseu, chegou a notícia dos emissários da Síria, e Eliseu falou assim, olha, manda que o comandante de Naamã, o comandante Naamã, venha até mim. E com isso, Naamã e a sua comitiva de soldados, emissários, vão ao profeta Eliseu, e mesmo de longe, quase que a esmo, sem dar muita importância, Eliseu dá um comando. Você quer ser curado? Vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Isso causou a princípio indignação a Naamã, comandante. Falou assim, olha, lá na Síria nós temos rios muito melhores do que esses aqui em Israel, nessa terra aqui. E um sábio servo de Naamã diz, olha, senhor, mestre, se o profeta não te pedisse algo muito mais difícil, você não faria? Ele só está falando para você se banhar 7 vezes no Jordão. Vai lá, que mal tem a perder. Ele acreditou nessa palavra, foi lá e mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. O registro bíblico diz que a pele dele, que estava toda putrificada por conta da lepra, ficou como uma pele de bebê, lisinha, branquinha, macia. Quando Naamã percebeu que o seu ato de obediência e confiança, ao final, teve a sua relutância inicial, mas de confiança foi suficiente para a operação do milagre da cura sobre sua vida, ali então ele teve a consciência da realidade do Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o Deus Criador, e aí ele expressa, agora sei que não há nenhum outro Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. E aí sim, com o seu coração convicto dessa verdade, e numa atitude imediata, ele se sentiu um tanto que na obrigação de retribuir com alguma coisa, de que ele deveria fazer algo para retribuir. Então, como foi o comando, a voz do profeta Eliseu, ele se dirige a Eliseu e fala assim, olha, me permita, eu já vim com bens, com dotes oficiais para fazer isso para o rei de Israel. Isso é implícito, não está expressamente no texto, mas era a cultura da época, reis tentando negociar entre acordos de chefes de estados, haverem retribuições, presentes
por meio de favores. E ele quis não voltar de mãos vazias para a Síria, mas deixar esses bens com Eliseu, o profeta do Senhor. Eliseu, no seu temor ao Senhor, e para deixar claro de que não se tratava do milagre feito na vida de Naamã, algo a ser barganhado, comprado, como se fosse troca de favores, ele se recusou e ele foi veemente na sua recusa. Naamã, mais uma vez, pôde aprender algo novo ali, e compreendeu isso acerca de como que Deus atua na vida dele. E aí, olha, ele entendendo, e já ali, em poucas conversas, em poucos contatos, poucas oportunidades, uma oportunidade um tanto única e limitada quanto ao tempo, mas algo sendo já desenvolvendo no seu caráter. Então ele lembrando de que quando tivesse que voltar para a Síria e dos seus compromissos, das suas responsabilidades que ele tinha que lidar, ele se viu então em conflito de princípio. Eu entendi que o único Deus vivo e verdadeiro é o Deus de Israel, mas lá na minha terra, na Síria, eu sou sujeito a um rei em que, inclusive, quando o rei vai prestar o culto dele no templo da divindade dele, eu tenho que me fazer presente, inclusive para me servir de apoio. Na hora que o rei vai se dobrar para o rei, para o Deus dele, eu vou ter que me agachar. E ele relatou tudo isso para o profeta Eliseu, mas já deixando claro o que se passava no seu coração, o seu conflito, um conflito de princípio que antes poderia não haver. E ele explica tudo isso, mas deixando claro qual era a sua inteireza de coração. E o profeta compreendeu. E no meio de tudo isso, como ele disse, olha, o Naamã disse: o teu servo aqui, ele já entendeu a submissão espiritual ao profeta Eliseu. O teu servo aqui nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor, o Deus de Israel. Ele já, suas convicções já foram se consolidando no seu coração, mas ao mesmo tempo ele ia manter a sua posição de comandante e voltar para aquela terra estrangeira, cumprir com as suas responsabilidades. E nesse conflito, ele até fala assim: eu vou encher aqui 2 potes, 2 vasos com terra de Israel, para eu levar para lá, para minha terra na Síria, e para que eu lembre, tenha uma memória, entenda que como um memorial. Para os hebreus, muitas situações já era compreendida como referencial, memorial, lembrança de algo marcante, de uma obra feita pelo Senhor na vida de qualquer pessoa envolvida. Jacó levantou pedras quando ia para Padã Arã, quando ele teve aquele sonho com Deus, ele fez ali um memorial. Os judeus, quando regressaram para a terra de Canaã, pegaram também 12 pedras do fundo do Jordão e colocaram como um memorial. E nisso Naamã iria levar terra de Israel, não havia nada místico, apenas como um ato memorial. Mas com essa situação, ele se veria responsável, e por ser submisso ao rei, e ter que entrar num templo pagão para ele, por conta da responsabilidade que ele tinha com a pessoa do rei, mas no seu coração ele já estava totalmente desvinculado, rompido com qualquer outra divindade, com o seu coração rendido e entregue ao Deus de Israel. Mas nessa parte física,
o seu corpo entraria em templos pagãos por conta do seu rei, pelo vínculo que ele tinha com a pessoa do rei da Síria. O profeta entendeu tudo isso e a palavra final dele foi muito interessante. Vai em paz. Esteja em paz com toda essa situação. Bem, isso, dentre muitas outras verdades que há no texto, isso nos ensina também que todos nós, em qualquer tempo, em qualquer era, estaremos sujeitos a conflito de princípios quando nos veremos necessários a cumprir com responsabilidades. Então, estaremos em algum momento envolvidos em situações que serão conflituosas com os princípios, convicções já formadas em nossas vidas, e principalmente quando se trata de princípios celestes, princípios divinos, princípios doutrinários, princípios da palavra de Deus, em que, por amor, fidelidade, lealdade a esses princípios, vamos ter que lidar com situações em que a execução da tarefa vai chocar com tais princípios, e vamos ter que ter uma sensibilidade em como lidar com essa situação. Em muitas situações, ocasiões, não há uma receita de bolo, em que vamos ter um feeling, uma sensibilidade, como teve ali Naamã, em dizer para o profeta Eliseu: meu corpo vai ter que estar presente, mas em espírito, minha alma, ela está rendida ao Senhor, ao Criador, ao Deus Altíssimo. Em termos práticos, há 2 anos eu me vi numa situação semelhante, em conflito de princípio, mas que por atenção e cuidado a pessoas, eu me senti compungido a participar de uma missa de 7º dia. Há exatos 2 anos atrás, quase exatos, né? Hoje é 15 de abril de 2023, em 13 de abril de 2021, a minha família perdeu um ente muito querido num acidente trágico de trânsito, e por conta do vínculo e do amor familiar, no dia 14 participamos do sepultamento, mas 6 dias depois, dia 19, como minha família, na sua grande maioria, ela é de cultura cristã católica romana, foi marcado então essa missa de 7º dia do meu primo. Mas como também em 2021 estávamos no auge da pandemia Covid-19, já era algo prudente em diversas igrejas e diversos segmentos, ou fora de igrejas, outros contextos religiosos, nos ver ter que participar de realizar cerimônias religiosas virtuais. E então foi encaminhado o link para o grupo da família, e eu fiz questão de participar, embora virtual, e se fosse outra situação, eu faria e iria, e ainda irei se for necessário, por conta das pessoas envolvidas, pessoas sofridas. Isso, e não é porque estou falando que aconteceu só com a minha família, mas qualquer pessoa que padeça de um sofrimento, uma dor, um luto que possa incorrer, embora haja conflitos de princípios, e qual é o princípio aqui envolvido? A doutrina romana, ela ensina a purgação por meio do sofrimento.
em que a pessoa aqui em vida, isso você pode pesquisar no próprio Catecismo Romano, que é o ensino oficial da Igreja Romana, acerca da intercessão pelos mortos, para que seja, e necessariamente em relação à missa de sétimo dia, missa de um mês, para que pela intercessão dos vivos, os mortos tenham abreviados os dias de purgação no local em que eles chamam de purgatório, e que no purgatório trata-se de um local que, por meio do sofrimento, a alma pague qualquer dívida que ainda esteja pendente, para que seja então recebida no céu. Então, ou seja, como todos nós sabemos, e aí assim, isso é um mandato universal de que a nossa consciência nos deixa claro de que somos pecadores e de que os nossos pecados precisam ser totalmente pagos para que tenhamos acesso ao céu, ao lar celestial, ao acolhimento pelo nosso Pai Celeste. Então a doutrina romana ensina que se a pessoa não foi 100% totalmente santificada em vida, ela tem essa chance nesse local intermediário chamado de purgatório. E como a própria doutrina romana, no seu catecismo oficial, eles entendem que palavra de Deus não é somente as escrituras, mas a tradição também se consolida como palavra de Deus. Então esse é um aspecto presente na tradição e não nas escrituras, acerca do purgatório. Da intercessão pelos mortos, eles têm uma outra referência, que é no livro que eles chamam de livro deuterocanônico, e nós chamamos de apócrifo, o livro do 2º Macabeus, capítulo 12, verso 29, que fala sobre a intercessão. Entendemos que esse livro ele tem uma importância histórica, mas não aceito no cânon, no padrão da palavra de Deus, as escrituras. Tá. Veja a dimensão do conflito de princípios, que de tudo que eu falei aqui em 5, pouco mais minutos, para quem está enlutado, ninguém vê isso. A dor é tamanha pela pessoa que se foi, que há muitos, até mesmo oficialmente, como fiéis católicos, que nem consideram algumas vertentes do que está lá registrados como o catecismo, que é o ensino oficial. É pura dor, é puro sofrimento, em que às vezes a gente tem que parar de olhar a letra e olhar para as pessoas. Porque pessoas, na hora da dor, na hora do sofrimento, querem de alguma forma um acalento. Querem de alguma forma um ombro amigo. Como Naamã, o ombro para ser apoiado, para ser reclinado. E aqui, ali, por amor a pessoas e cuidar das pessoas, a gente parar um pouco de fazer defesas conceituais, não é abrir mão de princípios, não, mas regras, tratados, cartas, epístolas papais, concílios, aí, como eu falei, do livro de Macabeus, que foi admitido no cânon católico, no Concílio de Trento em 1548, bem, nessa hora são pessoas, são famílias, são corações angustiados, afligidos pela dor e nesse caso específico, a dor que a morte, a separação ocasiona, e a todos, independente de credo, independente até mesmo assim de
a ausência total de credo, como o ateísmo, embora isso, até para ser ateu tem que ter fé, quando falamos de situações reais, presentes em nossas vidas, morte, como a Bíblia fala pela boca do apóstolo Paulo, que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, todos nós lidamos e como pessoas precisamos de alguma forma, como Naamã, servir de apoio. E então assim, aí eu falei do conflito católico e falei qual era o conflito, não. Para cristãos protestantes, reformados, cristãos simplesmente, entendemos que intercessão é somente entre vivos. E aqui eu preciso deixar claro acerca do poder da intercessão. Apenas vivos intercedem pelos vivos. Não é possível um morto interceder pelo vivo e nenhum vivo interceder pelo morto. E tanto é que, acerca do poder da intercessão, diante do trono, nós temos o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo que intercede por nós. E ele intercede porque ele está vivo, ele ressuscitou. Ele não permaneceu na sepultura. Então alguém vivo tem poder para interceder e podemos confiar na sua intercessão. E com relação a pagamento pelos pecados, causa uma certa incerteza de que, e até mesmo por falta dessa comunicação entre vivos e mortos, de que será mesmo que a minha oração, a minha intercessão, ela tem poder eficaz para purificar o pecado de alguém em que não atingiu o ápice da sua santidade para poder entrar no céu? Bem, há esse conflito em relação à doutrina romana e de que sim, isso é possível. Enquanto nós, olha, não precisamos nem nos preocupar com isso, porque sim, de fato, só pode entrar no céu quem teve os seus pecados 100% perdoados. Não entra meio pecado. A Bíblia é muito clara em dizer que no céu não entra pecado. Mas, esse é o detalhe. A nossa confiança na obra e no sacrifício de Cristo consiste em firmar, por princípio, de que o que Cristo fez, o seu sacrifício, foi 100% eficaz para perdoar todos os nossos pecados. Então é a nossa fé, confiança na eficácia do sacrifício de Cristo que nos dá a certeza de que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, já estão perdoados pelo sacrifício perfeito de Cristo. Podemos, do jeito que eu acabei de falar, de que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, estão 100% perdoados em Cristo, quando confiamos que o sacrifício dele é 100% eficaz nisso, isso nos dá alívio, nos dá descanso, uma confiança de que podemos aqui agora, em pleno 2023, dizer: eu já estou perdoado porque Cristo fez tudo, não preciso fazer mais nada. Em termos assim, não é como a exemplo desse local intermediário chamado purgatório, de que o meu sofrimento vai me purificar dos meus pecados. Foi o sofrimento de Cristo que pôde me purificar e me purificar a mim e a todos que creem nele, que têm fé de que isso foi eficaz, eficiente, suficiente. Tá. Já ficou claro os conflitos. 100% de confiança no sacrifício de Cristo para pagamento de tudo, ou eu, você, qualquer outra pessoa, ter que confiar em nós mesmos de que ou o nosso sofrimento direto ou alguém rogando por nós para que a misericórdia de Deus nos alcance nessa confiança
de que ou é a intercessão que purifica, ou é o nosso sofrimento que purifica, mas desfocando, desassociando. Até que ponto, então, a obra de Jesus ela é eficaz nisso? Ela só é uma abertura, uma oportunidade, mas que o ato final ele é humano, pela obra humana, por um cumprimento de um sacramento humano. Bem, o conflito é esse. Mas não ignorando os conflitos, mas lidando com situações imediatas, pessoas que sofrem, pessoas que necessitam de amparo. E talvez, se alguém, principalmente meus tios, minhas primas, vierem assistir esse vídeo, talvez não passe pela reflexão tais situações de conflito. Mas o importante, assim, apenas eu deixei claro, eu estou aqui lá nas mensagens, estou participando e estou em oração. E poderia e farei, se for necessário, em qualquer outra situação, nesse caso específico, de ir em outro templo, mas por amor a pessoas. Então, assim, sem abrir mão de princípios. É possível. Então, assim, conflitos, situações conflitantes, vamos ter que lidar em todo momento, porque somos pessoas conflituosas, até enquanto estivermos debaixo desse sol em que os estágios finais de eternidades não forem ainda consolidados. E o que isso nos ensina é que haverá momentos na vida em que vamos ter que cumprir com responsabilidades, deveres ou situações não que seja um dever obrigacional cuidar de pessoas, mas sim uma responsabilidade inerente de um coração que ama a Deus e que amar a pessoas envolve amor a Deus, em que vamos ter que lidar com pessoas diretas, fazendo e buscando esse equilíbrio entre os princípios. Porque de princípios não se abre mão. Mas, Marcos, você está falando em princípios? Princípios. Qual a diferença entre princípio e regra e mandamento? Princípios são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce, garantia de certeza a outros conjuntos de juízos, de decisões a serem tomadas. Então, esses fundamentos, essas verdades, nos norteiam nas nossas ações da vida, das nossas vidas. Isso são princípios. Regras, mandamentos são aquilo que é taxativo, colocado por escrito, como temos as nossas próprias leis, as constituições, leis federais, ou mesmo quando olhamos para as escrituras, como vemos lá os mandamentos entabulados, petrificados, na tão conhecida os 10 mandamentos ou outros preceitos, que muitos deles era exclusivo para o povo de Israel, que aí quem tem um pensador judeu chamado Maimônides, que ele enumerou, e ele, na contabilização dele, o Antigo Testamento nos traz 613 mandamentos, né? Mas que envolve muitos deles princípios civis, princípios religiosos, princípios penais para o povo, que hoje, em termos de civilidade, código criminal, nós temos outros, mas dos aspectos divinos, morais, isso são atemporais, né? Então, mas que tudo, como Jesus disse, se resume a 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. E em relação a pessoas, amarás o próximo como a ti mesmo. Isso tudo com base em Deuteronômio 6:4-6 e Levíticos 22:19. Mas que tudo
se norteie em nossas vidas em amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Então, meu querido e minha querida, quando você se ver em situação de conflito de princípios, dos princípios não abra mão, mas tenha a sensibilidade de cumprir com responsabilidades quando você se vê em situações de conflito. Há responsabilidades nessa vida, ou situações, o meu exemplo da participação na missa de sétimo dia, não se tratava de uma responsabilidade como quem é subalterno a um comando, como Naamã relacionado ao rei sírio, mas numa responsabilidade interior do coração que envolvia cuidar de pessoas e participar daquela solenidade, lado a lado, ainda que virtualmente. Isso apenas foi um exemplo prático. Então, devemos depender de Deus, submetermos a Deus quando nos vermos envolvidos em situações de conflito, porque elas ocorrerão. Então, vamos ter que lidar com isso e sermos sensíveis a isso. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia, um excelente sábado no Senhor. Pai querido, eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, que a Tua palavra explicada, ensinada aos nossos corações, nos ajude a nos mantermos leais, fiéis aos princípios que procedem de Ti, do Senhor, mas que quando lidarmos com responsabilidades, deveres, situações nesta vida que venha a se chocar com diferentes princípios, que possamos, Senhor, sensíveis ao Senhor, sensíveis às pessoas, cumprir com tais deveres na medida do que for possível, porque dependemos de sensibilidade do Senhor, e com isso te honrar em toda e qualquer circunstâncias e abençoarmos, sermos bênçãos para o maior número de pessoas possível. Em tudo isso dependemos do Senhor. É a minha oração que faço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Tenha um excelente dia no Senhor.